Glórias a Deus. Hoje é um dia muito especial porque nós vamos iniciar uma série nacional. No domingo passado, nas nossas igrejas, a Verdade Igreja, essa série já iniciou e aqui na nossa região ela começa hoje. É uma série chamada Até que Todos Ouçam. Pode colocar aqui? Até que Todos Ouçam. Talvez não é uma novidade aquilo que você vai ouvir aqui. Mas, como eu digo, a Bíblia não é um livro de leituras, é um livro de releituras. Você lê uma vez, continue lendo, lendo e relendo. Eu queria passar um vídeo que a nossa igreja fez para vocês, esse mesmo, para dar início a essa série. É para todos, sem exceção. O chamado Não é exclusivo de um grupo. ele foi feito para todo aquele que disse sim. Cada sim importa. Cada sim é uma ponte. Entre o Evangelho e alguém que ainda não conhece o nome de Jesus. Não construímos pontes para admirar. Construímos para atravessar. E do outro lado, tem gente esperando. Mais do que estatísticas distantes. São milhares de pessoas ao nosso redor. Gente que divide o mesmo teto, a mesma calçada, a mesma mesa de escritório. A cada dia, 250 mil pessoas morrem sem ter ouvido o Evangelho. Eles têm nome. Tem história. É uma mãe, um vizinho, um amigo de infância. Eles ainda não conhecem a verdadeira esperança. Vivem perto de uma igreja, mas longe de Jesus. Jesus não nos chamou apenas para cruzar oceanos. Ele nos chamou para cruzar as pontes. O chamado de ir começa onde seus pés já estão. Não precisamos de grandes estruturas, precisamos de grandes corações. Uma igreja que se move. Até que todos ouçam. Até que todos ouçam. Até que todos ouçam. Sabe, talvez você não conhece a maioria ou ninguém das pessoas que está nesse vídeo. Quantos aqui neste lugar conhecem pelo menos uma pessoa desse vídeo? Pode levantar a mão? Amém. Ali naquele vídeo a gente vê pessoas que estão desde o começo da igreja e pessoas que foram se achegando. Para você que não sabe a história da nossa igreja, da Verdade Igreja, ela nasceu de uma igreja romana, onde um grupo de pessoas, entre eles os meus pais, começaram a ler a Bíblia demais. E por ler a verdade demais, a verdade começou a libertá-los. Isso é o que acontece se você começa a ler demais esse livro. Ele começa a fazer efeito de verdade na tua vida. E chegou um momento onde não dava para ficar mais naquele lugar, porque a verdade não estava mais sendo pregada e vivida. E nessa época eu tinha 6 para 7 anos de idade, quando eu conheci Jesus de fato, com 7 anos de idade. Onde aquelas crianças estão lá atrás agora, nas nossas escolinhas do Play. Só que era numa garagem. E nós íamos para a sala da casa, onde pessoas que recém ouviram esta palavra tentavam transmitir para a linguagem de crianças. Pessoas que não sabiam direito fazer isso. Inclusive minha mãe foi a primeira a fazer isso, ela era a líder que transmitia, que traduziu para as crianças essa palavra, e ela treinou pessoas, uma delas a pastora Jane, que é uma das que apareceu ali, e a pastora Jane então desde o início também dessa história é a nossa líder de crianças e adolescentes na igreja, há 37, 38 anos, servindo ao Senhor no mesmo ministério. E então a minha mãe, que era professora e chegou a ser diretora de uma escola, deu umas dicas de como fazer as aulinhas, e assim ela foi passando para a pastora Jane, que foi treinando outras pessoas, e todos se esforçando sem ter muitos manuais de como fazer. Mas eles saíram de uma igreja sem o entendimento da palavra. E eles eram fervorosos. Eles não eram pessoas de ficar sentado apenas no banco. Eles serviam naquela igreja. Eu me lembro algumas vezes, onde meu pai com a sua guitarra, e meu pai era um cantor profissional, ele tocava uma versão de La Bamba nessa igreja, mas ele colocou outra letra, onde dizia: eu amo Jesus Cristo,
Eu amo Jesus Cristo. E dentro daquela igreja romana, ele estava ali usando o dom que Deus deu para ele, para proclamar o nome do Senhor e trazer avivamento através da palavra. Tanto eles quanto seus amigos que expuseram esta palavra, foram libertos por esta verdade. E um dia então nasceu a igreja, a verdade que liberta. E a nossa vontade não era abrir um lugar ou abrir um CNPJ. Ela é simplesmente continuar onde estava, buscando a palavra do Senhor, mas não cabia lá. Então nós entendemos que havia um chamado maior, que onde estávamos não estava cumprindo este chamado. O Senhor não nos chamou para ficar abrindo apenas igrejas. E tantas coisas que nós vemos quando olhamos por um vídeo como esse, e tantas pessoas que pagaram tanto preço estão ali. Ali nós vemos os adultos que saíram daquele lugar e desbravaram a mata. Nós vemos ali as crianças, que assim como eu, receberam a palavra e hoje continuam ali, pastores, cuidando, se esforçando, dedicando suas vidas para outras vidas conhecerem esta verdade. E eu quero iniciar esta série com você, até que todos ouçam, com esta primeira palavra que fala sobre pescadores de pessoas. E quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Vamos ver o que diz lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, que era ali o mar da Galileia, né? E uma multidão o comprimia, estava ali, né? Pressionando, querendo estar perto, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse para Simão: Veja, quem é esse Simão que ele está falando aqui? Pedro. Ele não conhecia Pedro aqui, só de longe. Jesus já estava espiando eles, porque ele os escolheu. A gente analisa quando escolhe. E ele entra lá e pede para entrar no barco dele, e Simão então libera, porque ele vê algo em Jesus. E aí, tendo acabado de falar para a multidão, então ele se dirige ao dono do barco, Pedro, e ele diz assim: vá para onde as águas são mais fundas. E ele diz para todos: lancem as redes para a pesca. Então, parece aqui que Pedro fala algo para Jesus, como: ei, Jesus, você não está ligado no que aconteceu a noite inteira? E Simão Pedro respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Meus irmãos, vocês acham que Jesus não sabia que esses homens passaram a noite inteira se esforçando para pescar? Mas Jesus vai lá e fala com ele isso. Ele poderia ter dito: Simão, você está cansado, eu sei, você deve ter tido uma longa noite de trabalho, frustrante, mas lança lá mais uma vez, lança. Não, ele simplesmente chega e fala. É como se Deus falasse conosco hoje e a gente falasse assim: Deus, você não sabe como é que está a minha vida? Deus, tu me pede uma coisa dessa, você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe dos meus problemas, das minhas dificuldades, dos meus dilemas? Você não sabe, você não sabe. Mas Pedro não, ele olha para Jesus e diz: mas porque és tu. E quando você fala isso de uma pessoa, quer dizer que Jesus já era conhecido por Pedro, que está dizendo: vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
um pescador profissional, também pecador, que quando ele vê as maravilhas do Senhor acontecendo, ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala: se afasta de mim, eu não sou digno de ter você aqui no meu barco. E o versículo 9 diz: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro aqui tinha sócios, tinha um negócio aqui, crescente, e teve uma noite frustrante. Queridos, há perguntas que mudam completamente a forma como a gente vive. E uma delas é: por que existe igreja? Você pode olhar para alguém do lado e dizer: por que existe igreja? Ah, pastor, a igreja existe para adorar a Deus, para ensinar a palavra, para servir ao próximo. Sim, essas são respostas legítimas, são respostas verdadeiras, realmente. Mas existe uma verdade mais profunda nesse mar que o Senhor quer nos levar. Porque antes de existir igreja, existia um Deus que estava procurando pessoas. Desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva se esconderam, foi Deus que tomou a iniciativa. Deus foi até eles. Deus os chamou. A Bíblia inteira conta a história de um Deus que busca quem está perdido. Você está perdido? Lucas, no capítulo 19, versículo 10, você não precisa abrir, mas a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós não somos apenas um povo que se reúne aos domingos. Nós não existimos apenas para receber algo de Deus. Nós existimos também para levar Deus para outras pessoas. Isso é fato. E o maior milagre não é ver uma cura. Talvez você está pedindo uma cura a tua vida inteira e esse não é o maior milagre. Eu pedi cura para o Senhor a minha vida inteira. Estou com 44 anos e até os meus 43 anos eu pedi cura para o Senhor, que eu tinha catarata congênita nos meus olhos desde que eu nasci, porque quando minha mãe estava grávida, alguma coisa ela teve, ou uma gripe, qualquer coisa que afetou o feto, que era eu, e eu poderia ter nascido cego, porém nasci apenas com dificuldades de enxergar de longe e enxergar tudo tremido. Mas, como diz o médico milagrosamente, eu me adaptei. O meu olho que tinha mais catarata era o que enxergava melhor, porque o outro olho tinha um outro problema que não pôde desenvolver. E a minha vida toda eu orava e pedia para Deus a cura, e esta cura não veio. Então no ano passado eu fui no médico e o Senhor usou os médicos para arrancar a catarata. Agora eu só enxergo mal de perto e preciso do óculos. Mas deixa eu te falar, mesmo que o milagre viesse, uma cura muda uma história, mas a salvação muda a eternidade. Talvez você está pedindo uma provisão na tua vida, e uma provisão ela resolve uma necessidade, mas o Evangelho transforma o teu destino. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Será que aquilo que faz o céu celebrar também faz o teu coração vibrar? Será que aquilo que faz o coração do pai, que nós falamos Dia dos Pais, palpitar, que é ver seus filhos sendo salvos, faz o teu coração palpitar? Ou você não está nem aí? Ou você só quer cuidar da tua medíocre vidinha? Eu me incluo nisso. Será que é só isso, as nossas vidas? Só que durante essa série nós queremos amar o que Deus ama, buscar quem Ele busca e sim, celebrar o que Ele celebra. Enquanto houver alguém que ainda não ouviu a palavra de Deus, enquanto houver uma família distante de Deus, um vizinho sem esperança, ou uma cadeira vazia que pode ser ocupada por alguém que precisa de Jesus Cristo, a missão continua. E aonde você está nessa missão? Porque se você vem nessa igreja para sentar e ouvir uma pessoa falar sobre a palavra de Deus, ainda há esperança para a tua vida.
Ainda há esperança para as nossas vidas. Se nós nos dispusemos a tirar tempo, nem que seja ignorantemente, de uma forma religiosa, apenas porque eu tenho que vir no culto e sentar e ouvir, mas você está aqui. E vamos pensar em qual é o contexto aqui de Lucas, do capítulo 5. Porque Jesus aqui está no início do ministério dele. E uma multidão está cercando ele para ouvir a palavra. A Bíblia diz que estavam comprimindo ele de todos os lados para ouvir a palavra. Enquanto isso, Pedro, saindo do mar, estava enfrentando um péssimo dia no seu trabalho. Trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Estava cansado, estava frustrado. Ele queria apenas terminar o dia e ir embora. Talvez você está sentado nesse banco não vendo a hora de ir embora. Não vendo a hora de chegar na sua cama e deitar na sua coberta gostosinha. Talvez foi o que você pensou antes de vir para a igreja. Eu vou sair da minha coberta quentinha nesse dia de chuva e vou ter que ir para a igreja. Oh, que sacrifício tremendo. Às vezes, Jesus aparece justamente quando pensamos que o dia acabou, que está tudo ruim, que está tudo errado. Só que daquele encontro surgiram os primeiros discípulos de Jesus. Num péssimo dia para Pedro, onde ele podia estar dizendo: pior dia da minha vida, péssimo para os negócios, estou cansado, cabeça cheia. Jesus, não tenho tempo. Sabe, a multidão ao redor ali queria ouvir Jesus. Só que os discípulos entregariam a vida por Jesus. A multidão queria receber. Mas o time de Jesus assumiria a missão dele. E você faz parte da multidão, ou você faz parte do time de Jesus? E isso nos leva ao nosso primeiro ponto. Eu fiz questão de colocar bastante notas aqui para você anotar enquanto eu falo. Jesus, ele procura gente disponível. Lucas 5:3 diz: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Olha, Jesus começa pedindo algo simples para Simão Pedro: colocar o barco de volta na água. É algo simples. Pedro então ele empresta o seu barco, depois ele entrega a sua vida. Começou com simples deixar entrar num barco. Quando Jesus entra no teu barco, meu irmão, ele não está pedindo para você só para dar uma voltinha. Ele está chamando você para uma missão. Quando Jesus entrou na tua vida, não foi só para passear com você, comer uns peixinhos ali no mar, numa visão maravilhosa, não. Ele te chamou para pescar muito mais. Ele te chamou para trabalhar muito mais, mesmo que talvez você passou a noite inteira pescando e não veio nada. Mas ele fala: eu vou entrar na tua vida e nós vamos sair para pescar juntos. Coisa simples. Tudo começou com um barco. Mesmo no pior dia. No pior dia, Pedro decidiu obedecer e servir. Mas deixa eu te dizer que o simples também dá trabalho. Olha para alguém do teu lado e fala: ei, o simples também dá trabalho. O barco é pesado, né? Precisa de algumas formas para poder levá-lo até o mar. Às vezes precisa de ajuda. É trabalhoso. E o reino de Deus, ele cresce com pessoas disponíveis a trabalhar. Grandes chamados, eles normalmente começam com pequenos pedidos. Na minha casa, minha esposa vem com vários pequenos pedidos. Uma vez ela disse: é só 7 tabuinhas e a gente faz da nossa cozinha. Um mês depois, é alguns milhares de reais e muito mais que 7 tábuas. Temos uma cozinha bem maior. Ele ajudou muito a desafogar lá em casa. Foi só um pedidinho simples dela. Deu trabalho. Mas quando a gente olha o fruto do trabalho, deu trabalho, mas meu Deus do céu, tá lá, tá arrumadinho, tá legal, suficiente. Dá para melhorar? Dá, mas esse é o melhor que nós temos hoje. Vamos glorificar a Deus em todo o tempo. Pequenos pedidos podem nos levar a um grande chamado. Qual é o pequeno pedido que Deus está fazendo para a tua vida hoje? Só você sabe o que está passando aí dentro da tua mente. O Senhor fala com todo mundo. O futuro do Pedro estava escondido atrás de um simples sim.
E agora, quem não serve no pequeno não está pronto para sustentar o grande de Deus. Deus nos chama para fazer pequenas coisas. E a primeira coisa que nós temos que parar para pensar é se realmente nós estamos disponíveis. Porque é esses que Deus está procurando. Talvez você vai olhar e vai dizer: Deus, procura outro. Procura outro. Eu tenho certeza que o Senhor vai achar gente muito melhor que eu, muito mais disponível que eu. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver a Bíblia cheia de homens que fizeram o mesmo discursinho. Moisés disse: Deus, procura outro, procura outro, procura outro. Eu não sou eloquente, eu não sei falar. Até o ponto que ele falou: tá bom, então leva teu irmão Arão e ele fala por você. E pronto. Vai você, Moisés. Vai você, Moisés. E aí ele chama o Davi, que ninguém dava moral para Davi, e era só um pastorzinho de ovelhas, e Davi estava lá, e Davi aceita, e Davi foi bem, mas Davi fez coisas tão terríveis. E a gente olha para Davi e fala: nossa, eu já fiz coisas terríveis, mas Davi fez pior, e era um homem segundo o coração de Deus. Então a esperança para mim, a palavra do Senhor está aqui, cheia de exemplos, cheia de inspiração, para nos mostrar que é o Senhor quem chama. Deus chama Gideão, e Gideão fala: eu sou a tribo menorzinha, eu sou o mais pobrezinho da minha família. E ele chama ele. E não basta chamar Gideão com mais de uns 30 homens guerreiros saindo para a batalha. Deus fala: ei, Gideão, é muito. Vai lá, manda eles tomarem água, quem lamber igual cachorro fica. E só ficou 300 com Gideão. Ele falou: é isso que eu quero, porque com esses 300 eu vou dar vitória para o povo de Israel, e vocês vão ver que não é vocês, sou eu. Sabe quando você olhar para a tua vida e Deus está chamando você para se disponibilizar para alguma coisa, você vai dizer: por que eu, Senhor? Porque eu já foi falado. Agora, ei, vai na tua força que eu te capacito. É o resto do discurso do Senhor para nós. É como Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Se fortaleça para ser forte. Coragem é algo que se pratica. Muitas pessoas têm medo mais do que coragem, porque alimentam o medo, e a coragem precisa ser alimentada com aquele que te dá esperança. Quem é que te dá esperança? Porque se você olha no espelho achando que aquele reflexo vai te dar esperança, você tem que olhar para o reflexo do céu, porque quando você olha para Jesus Cristo, e aí você vê que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque é o Senhor. Então, quando o Senhor te chamar, não desvie mais o olhar. Você vai pensar: o que Abraão falou, o que Moisés falou, o que Davi falou, o que Gideão falou. Eu não vou fazer a mesma coisa que eles. Eu só vou dizer: tá bom, Deus, eu aprendi com os meus irmãos da fé, as minhas irmãs da fé. Agora, vou me fortalecer, vou exercitar minha coragem, mas eu quero estar disponível. Esse é o primeiro ponto. Precisa de disposição. O segundo ponto é que Jesus procura gente que obedece. Olha lá o que aconteceu em Lucas 5, no versículo 4 e 5. Jesus diz para Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, lance as redes. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Gente, humanamente, Pedro sabia muito sobre pesca. Não sabia mais que Jesus, porque foi Jesus que fez os mares e os peixes. Mas ele sabia mais que muita gente na região. Ele era profissional, ele era empreendedor da pesca, ele tinha empresa, ele tinha barcos, ele tinha sócios. Pedro sabia sobre isso, ele tinha argumentos. Você tem argumentos? Tentamos a noite inteira, não há peixe, não vai funcionar. O que você está dizendo para Deus? Deus, eu já tentei, Deus, eu já fiz de tudo, não vai funcionar. Mesmo assim, ele decidiu colocar a palavra de Jesus acima da própria experiência. É isso que Jesus chama eu e você para fazermos hoje. Colocar a palavra dele acima do que nós vemos, acima da nossa experiência. Obediência sempre vem antes do milagre. Diga isso para alguém que está do teu lado: obediência sempre vem antes do milagre. Sempre. Só que nem tudo fará sentido. Tem coisas que a gente não vai entender. Muitos querem Jesus como um salvador, mas resistem a tê-lo como Senhor. Jesus me salva. Ok, eu te salvo. Vem para perto de mim,
E para você continuar em salvação, você precisa seguir isso aqui, ó. Senão você vai andar no caminho das trevas. Aí tu serve a outro senhor e você vai se lascar todo. Você precisa se sujeitar, se submeter a isso daqui. Você precisa deixar Jesus ser o Senhor. Quando você só pede para Jesus te salvar e não vive no caminho, você está contrariando o que você mesmo quer. Me salva e anda longe de Jesus? Não existe isso. Em Jesus a salvação. Mas debaixo de Jesus eu tenho que me render a Ele, deixar que Ele seja o meu Senhor. Muitos querem conselho, mas não querem seguir a direção. Sabe, já viu alguém que recebe um conselho e você fala, não faz isso. Ele te pede um conselho. E você diz, não faz isso, faça outra coisa. E ele teima e vai lá, faz o que ele quer. Daí ele quebra a cara. Por quê? Porque ele quer o conselho, mas ele não quer seguir a direção. Querem bênção, mas não querem submissão. Sabe, a fé diz, eu não entendo tudo. Mas se é Jesus quem está dizendo, eu vou obedecer. Eu me lembro que os meus pais me ensinaram isso muito bem, quando eu era criança. Eles falaram assim, meu filho, se você não entender, só obedeça. Porque depois que passar o tempo e você começar a entender, você já usufruiu das bênçãos, porque não andou num caminho de maldição. Gente, eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas erradas longe dos olhos dos meus pais. A gente era criado solto. A gente ficava na rua o dia inteiro e voltava só quando começava a escurecer. Esta é a regra. Não pode escurecer. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Os filhos estavam largados na mão de Deus, a verdade é essa. E a gente voltava antes de escurecer. E uma vez quando eu fui morar fora de casa, com 15 anos de idade, em busca de um sonho, eu me lembro que eu estava lá, eu e Jesus, e tudo aquilo que os meus pais plantaram no meu coração. Eu tive oportunidades no meio do esporte de fazer muita coisa errada. Mas o Espírito Santo já habitava em mim. E me constrangia. Eu me lembro uma vez que eu estava nos jogos abertos, representando a minha cidade, lá no Paraná. E aí, nós fomos todos com a delegação no ônibus, e aquela delegação ia parar lá numa casa de festas, o pessoal ficava dançando, era uma discoteca. Só que todo mundo tinha que ficar com o ônibus. Todo mundo tinha que ficar junto, os atletas. E eu me lembro que nesse dia eu estava com o uniforme da cidade e eu botei uma camisa 100% Jesus, que eu já tinha uns 15, 16 anos de idade. Estava com a camisa 100% Jesus, né? Para já verem ali, né? Evangelizar. E aí eu estava naquele ônibus, daqui a pouco, poxa, vamos ter que ficar nessa discoteca? Todo mundo? Tá, e todo mundo entrou e ficou lá dançando. E aí eu pensei, vou entrar e vou ficar lá no fundo, né, longe de todo mundo, porque vou ficar lá fora, tudo escuro, perigoso. Fiquei lá no fundão. Aí o meu amigo entrou lá já dançando, não sei o que, com a mãozinha para cima, e eu lá no fundo, misericórdia. Me lembro que uma hora eu cheguei a botar a mão no peito, falei, vou esconder aqui o nome de Jesus, misericórdia, alguém vê aqui o cara 100% de Jesus, vou envergonhar o nome de Jesus. Já estava constrangido o Espírito Santo só de estar ali. Aí eu falei, não vou ficar aí não. Cheguei lá pro meu amigo, porque eu mesmo estava falando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Aí eu falei para ele, eu vou ficar lá na porta, lá fora, cara, não vou ficar aí. Esse ambiente não me pertence. Eu fiquei lá fora, lá na porta do negócio, e aquelas músicas de fundo tocando, me incomodava. O Espírito Santo dentro de mim, esse não é o meu reino. Aí eu fui lá dentro, falei pro meu amigo, eu vou lá no portão, não suporto ficar nem aqui na porta. Aí eu fui lá no portão, eu falei, Senhor, se alguém me roubar aqui, Senhor, eu estou nas suas mãos. Misericórdia, Senhor amado. Eu sempre fui muito cuidadoso, esperto, qualquer barulhinho já saía correndo, uma distância que alguém não me alcançava. Aí eu fiquei lá na rua e comecei a orar e falar com Deus. Por quê, gente? Porque isso foi plantado no meu coração. O Espírito Santo estava lá comigo. Isso foi inculcado na minha mente. Eu vivi isso daqui. E quando chega a hora da tribulação, você sabe o que você tem que fazer. Porque o Espírito Santo vem e te mostra. E por causa dessa história e de outras, alguns daqueles jovens lá ouviram a palavra do Senhor. Alguns se converteram. Outros não, continuaram indo para a balada, acabaram morrendo em acidentes de carro. E tantas coisas ruins. O Senhor procura pessoas que obedecem e não procura pessoas perfeitas.
disponíveis e obedientes. Hoje, muitas coisas ruins, eu não preciso contar da minha história porque eu obedeci o que me foi falado, graças a Deus. Graças a Deus que tive pessoas que falaram a verdade para mim e eu, quando eu ouvi, tomei posse dela. Gente, a semente é boa. A semente da palavra do Senhor é boa, mas o solo é você. O solo somos nós. Essa parte é nossa. Decidir se a gente pratica ou não. Estar disponível para Jesus e ser obediente a Ele. Porque a obediência sempre vem antes do milagre. O nosso ponto 3 é que Jesus procura a gente que devolve a glória. Lá no versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, o grande pescador. Depois da pesca milagrosa, aí Pedro poderia ter atribuído tudo à sorte, né? Ou à coincidência. Mas ele se prostra e reconhece. Isso não foi natural. Isso foi Jesus. E quanto mais perto de Jesus, menos a gente fica impressionado conosco mesmo. Sabe, existe gente que se deslumbra nesse mundo e eles começam a trabalhar e começam a ganhar dinheiro e começam a dizer: eu sou o cara, eu sei fazer as coisas, olha como eu tenho sucesso. Mas com Jesus é diferente. Quando você se aproxima dele, você vê que essa força, alegria, ânimo, habilidades, criatividade, tantas coisas que é dentro de você, não vem de você, vem dele. E você começa a entender que se trata menos de você e mais dele. Esse final de semana nós estava falando com uma jovem e uma esposa que tem uma influência aqui nesta cidade. Ela estava conosco e ela não conhece assim a palavra, mas ela é amiga da nossa família porque é uma ex-aluna minha. Estávamos ali falando algumas coisas para ela perdeu o pai dela há alguns anos, ela é a idade da minha filha Júlia, 18, 19 anos. E eu senti de falar algo para ela. Eu me lembro que o pai dela na época, ele era cego. E um dia, no dia dos pais na escola, eu senti no meu coração de fazer atividades que ele como cego pudesse brincar com a filha. Então eu botei assim, corrida de skate, porque daí ele só sentava e a filha que guiava. Eu coloquei chute no gol de olhos vendados, daí todo mundo tinha que ficar de olho vendado e ele já era cego, ninguém ia enxergar. Eu coloquei atividades pensando, né, para que eles pudessem todos participar e tal. E ontem eu estive falando para ela, lembra quando o tio Jean fez essas brincadeiras e tudo mais? E ela lembrou de tantas outras histórias que eu falei aqui de Jonas e o grande peixe lá na escola, da ovelhinha pompom perdida. E eu falei assim, o tio quer falar uma coisa para você que eu senti no teu coração. Amanhã é o dia dos pais, eu não sei como vocês passam por isso. Eu senti que ela deu uma amargadinha assim, né? Pelo dia dos pais. Eu falei, eu quero te dizer, o tio Jean tá vendo a mulher que você se tornou. Tenho certeza que o teu pai tem orgulho de você. Se eu, como teu ex-professor, tenho, imagina. Só que, gente, toda essa fala, todo esse discurso, tudo isso que a gente plantou no coração dela de alguma maneira, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Eu me lembro de dias que eu estava muito cansado lá na escola e tá lá medindo as crianças. Ai meu Deus, estou medindo as crianças para ver a estatura e falar, e dava uns conselhinhos para elas, e muito cansado, mas tentando ali, o Senhor me dando forças para continuar essa tarefa. E ela lembrou de um desses dias e falou assim, tio Jean, eu me lembro de um dia que você media as crianças, você lembra? E aí você um dia me deu umas dicas, porque eu era bem gordinha. E você perguntou assim, como você está com a saúde? Você está cuidando da tua saúde? E hoje ela está finérrima, né? Chique, magérrima. Aí tu fala, meu Deus, eu me lembro que eu falava, olha, cuida, né, da tua alimentação, cuida, equilibra e tudo mais. Gente, isso não é nada glória nossa, é glória do Senhor. Nós temos que devolver qualquer tipo de glória daquilo que nós fazemos no nosso trabalho, na igreja ou em qualquer lugar ao Senhor, porque é dele que vem o milagre, é dele que vem a força quando você está cansado e ele te usa para fazer coisas que você não imagina, grandiosas. E quanto mais você chega perto de Jesus, então você fica menos impressionado com você, porque você começa a ver que é ele o autor da vida. E Jesus procura então pessoas que saibam devolver toda a honra a ele. Nós não podemos servir para aparecer. Nós temos que servir
para glorificar Jesus. Nós precisamos vigiar pensamentos como: ninguém reconhece o que eu faço, nunca me agradeceram, ninguém vê o meu esforço. Quem conhece Jesus de verdade perde a necessidade de aparecer, porque é Ele que tem que aparecer. Então, devolva a glória para Deus daquilo que você faz. Infelizmente, muitas pessoas pegam o microfone, sobem num púlpito e começam a pregar a palavra. E até isso, às vezes, neles sobem a cabeça. E eles se acham tão eloquentes, porque o Senhor se move no meio. Eles acham que é a força deles e a maneira deles falar, mas nunca. É o Senhor, e é sempre o Senhor, e a glória é sempre deles. Nosso quarto ponto diz que Jesus procura quem tem visão do reino. Versículo 10 diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de pessoas. Você já pensou? Você faz algo da tua vida por muitos anos, e você é seguro naquilo que te traz sustento. O Senhor chega para você e fala uma coisa louca dessas: você está pescando peixe, agora eu vou te chamar para pescar pessoas. Sabe, todo mundo celebra os peixes. Peixes, todo mundo ao redor puxando a rede, peixe, peixe, peixe. Mas Jesus, quando está vendo aqueles peixes, Ele está apresentando algo maior para aqueles homens. Onde todo mundo está vendo peixe, Jesus está vendo pessoas lá na frente, sendo pescadas, sendo salvas. Onde talvez as pessoas estavam vendo lucro, olha quantos peixes vamos vender, nossa, vamos pagar tudo que nós estamos devendo agora. Jesus está vendo a eternidade. Ele está enxergando as pessoas lá na frente, que poderão ser usados por aqueles iletrados pescadores analfabetos que estavam ali. Jesus nunca faz um milagre apenas para resolver um problema. Ele usa o milagre para revelar um propósito. Então, nosso objetivo não é apenas realizar cultos cheios e receber bênçãos. É salvar pessoas, formar discípulos comprometidos com a causa do reino de Deus. Nós não queremos apenas gerar filhos espirituais, nós queremos gerar pais espirituais. E você está sendo chamado para ser esses pais espirituais de pessoas. Você talvez que tem filhos, você não é só o pai terreno dessa pessoa, mas também é o pai espiritual. O Senhor te chama para uma grande missão, a começar pela tua casa. A começar pela tua casa. Mas depois você também tem que compartilhar isso para fora. Por que nós queremos mais hubs? Para poder cuidar mais de perto e melhor de pessoas. Discipular pessoas para que elas possam ser como Jesus Cristo. Porque queremos mais igrejas para mais pessoas encontrarem Jesus Cristo em vários lugares da terra. Então, investir em pessoas é investir em eternidade. Talvez isso o Senhor está te chamando para investir hoje, em pessoas. Talvez uma pessoa que é presa nas drogas, hoje ou amanhã elas podem ser discipuladoras de outras pessoas que passaram pela mesma coisa. Talvez uma pessoa que está com o casamento destruído e foi restaurado pela palavra do Senhor, pode ajudar outras pessoas a restaurar os seus casamentos. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, superabundou a graça. Talvez você olhe para você e pensa assim: na minha vida abunda muito pecado, na minha vida há muita coisa errada, mas o Senhor olha para você com olhos eternos e Ele diz: muita graça vai vir sobre a tua vida, se você se chegar a mim. Ele tira o nosso fardo e dá um outro que é mais leve, mas ainda é fardo, que é o fardo da responsabilidade, é o fardo do chamado, é o fardo de carregar a sua cruz e seguir Jesus. Não é o fardo de sentar no sofá e ficar esperando o serviço, é se levantar do sofá e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, fala o que teu servo ouve. Há crianças hoje, em algum lugar, que precisam ouvir palavras, que não tem pai, que não tem mãe, que estão largados na vida, que talvez uma ajuda, sabe, tem pessoas que não têm filhos, porque não podem gerar filhos. Gente, o que tem de criança precisando de pai e mãe aí nessa terra para ser adotado?
Ah, mas é muito trabalho, eu não quero ter filhos, é muito trabalho. É muito trabalho, você também deu muito trabalho para alguém. Respeito a opinião de quem não quer ter filho, mas você também deu trabalho para alguém. Por mais que alguém falou assim, não, esse aí não me deu trabalho. Deu trabalho sim. Ele só está esquecendo das fraldas, do trabalho, de tudo. Nós damos trabalho sim. Talvez Deus está chamando você para fazer isso. Para você adotar uma criança, para você cuidar de alguém. Talvez não é chamá-la para a tua casa, mas talvez é ajudar a família dessa pessoa, dessas crianças que estão necessitadas. Nós temos um grupo de classificados aqui na igreja, onde nós colocamos ali para todo mundo colocar oportunidades de trabalho, roupa, doação, venda, negócios. É um grupo para abençoar. Várias vezes eu pensei em acabar com esse grupo, porque às vezes dá uma incomodação. Às vezes tu coloca uma mensagem lá, as pessoas acham que a gente está querendo cutucar, incomodar e ficam chateadinhas. E é um grupo para abençoar. E quando a gente olha, o outro lado fala, não, esse grupo é para abençoar. Quem não gosta, fazer o quê? Pode sair do grupo. Mas muitas pessoas foram abençoadas. Muita comida chegou na boca de quem tinha fome. Muita roupa chegou naqueles que tinham frio por causa daquele grupo. E quem não quer estar lá, não precisa estar. Mas quem está lá, gente, está disposto também a se expor às necessidades dos irmãos. E talvez uma criança que você ajuda hoje e amanhã pode ser aquele pregador que está ali levando a palavra para muitos outros. Assim como eu hoje estou aqui. E o último ponto é que Jesus está procurando renúncia. Olha o que diz o versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não existe discípulo de Jesus sem renúncia. Não vai ter moleza. Essa é a verdade. Eu brinco com os meus alunos e digo, quer moleza? Vai para casa comer mingau. Tem que trabalhar para o reino do Senhor. Para quê? Para salvar vidas. A pessoa te incomoda. A pessoa faz você gastar teu tempo. A pessoa vai fazer você gastar dinheiro, sim, combustível, gasolina, o que for. Vai dar trabalho. Gente, nós chegamos aqui na igreja hoje e eu fiquei maravilhado como a igreja estava arrumada. Porque alguns loucos por Jesus chamaram para si a responsabilidade. Começaram a fazer a obra ali do pessoal que bateu ali na igreja. 22 dias para eles levantarem só um murinho dessa altura aqui para botar a janela. 22 dias começaram a fazer lá e já estão incomodando. Já estão incomodando a gente. E aí a gente veio aqui, mexeu toda a igreja para arrumar e deixamos tudo bagunçado. Agora vão ter que vir aqui, sair do nosso trabalho para tentar ajustar horários para as pessoas estarem ali, levantando uns tijolinhos desse aqui para arrumar a janela e ainda estão reclamando, como se eles tivessem toda a razão. Para quem não sabe, bateram na parede ali um menino de 14 anos, de um pai responsável do outro lado, que deu o carro na mão dele, e ele deu a ré, bateu lá naquela parede da salinha e arrebentou aquela parede lá. Está trancada ali. E aí eles começaram a achar ruim a gente pedir que arrumasse. 22 dias. E aí a igreja ficou toda bagunçada. E eu cansado, pensei, tem que arrumar a igreja. Eu deixei toda bagunçada, porque eu comecei a esconder tudo que era de valor aqui, para as pessoas que iam ficar entrando, passando aqui, tudo. A gente tem um zelo com a igreja. E quando eu cheguei aqui e vi a igreja, a minha esposa falou, os irmãos já deixaram tudo arrumadinho. Aí eu cheguei, entrei, vi aqui as cadeiras, vi tudo. Gente, isso dá uma satisfação, porque você vê que outras pessoas também entendem o que é renúncia. Sabe, tem que vir antes aqui, arrumar, fazer as coisas. Talvez você só venha aqui no domingo e vê tudo bonitinho. Isso gasta tempo. Isso é renúncia. E é tão lindo quando pessoas se levantam para ajudar, porque nós somos um corpo. Um se preocupa com uma parte, outro com outro, e ninguém é maior que ninguém. Nós somos todos uma igreja. Um é pé, outro é mão, outro é joelho, outro é pescoço, outro é cabeça, e somos um corpo. E é isso que nós temos que ser. Pessoas que renunciam. No dia mais glorioso profissionalmente de Pedro, Pedro e os seus companheiros largaram tudo para seguir Jesus. É muito fácil olhar isso aqui na Bíblia e romantizar. Mas você pensa, Jesus chega para você hoje, quando você começa a fazer sucesso na tua vida, ele fala, larga tudo e me segue.
Existem várias pessoas aqui na nossa região assim, na nossa igreja assim. Sabe, muitos daqueles que você viu ali no vídeo eram empresários e largaram tudo para poder cuidar de pessoas através de uma igreja. Meu pai tinha uma farmácia, ele era empresário. O farmacêutico ganha bastante, né? Meu pai disse que ganhava muito dinheiro com farmácia. Só que ele disse que tinha muita boca, né, para sustentar e aí tinha que dividir muito. Por isso não tinha muito luxo na nossa casa. Ele mandou fazer 5 filhos homens, né? Chegando na adolescência, parecia uns dragão comendo. E ele largou tudo para servir ao Senhor. Eu me lembro que em alguns momentos a gente passou vontade. Não dificuldades financeiras. Passou vontade. Porque salário diminui. Você fica na mão das pessoas, na verdade, na mão do Senhor. Viver por fé. Está lá, meu pai com 74 anos. Largou o futebol, porque ele era profissional. Largou a música, porque ele também era cantor profissional. Largou a sua empresa, tudo para cuidar de vidas. Receber ameaças de morte. Ter sua casa, igreja e trabalho apedrejados. Andar por aí falando dessa palavra, sendo chamado de louco na cidade. Demônios atacando ele e sua família, querendo matá-lo. Tudo isso por amor ao Senhor. Parece loucura, mas é renúncia. Cansei de ficar dentro do carro, na verdade não cansei, de ficar dentro do carro daquela belina do meu pai, enquanto eles passavam estudo bíblico 3, 4, 5 horas. E a gente fazia nossas tarefas dentro daquela belina, comia bolacha, fazia de tudo. 5 meninos, a gente só não ficava lá no estudo porque a gente atrapalhava. A gente ficava dando as respostas. Quanta renúncia. Eu estou falando de uma família, gente. Mas vários apareceram ali. Renunciando. Seguir Jesus custa conforto, custa tempo, custa agenda, custa prioridades, custa conveniência. Mateus no capítulo 19, versículo 29, a Bíblia diz: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Para nós concluirmos, hoje nós temos um chamado para sairmos da multidão e fazermos parte do time. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Feche os teus olhos por um instante. Jesus, ele continua passando pelas praias. Jesus continua entrando em barcos. Jesus continua olhando para multidões. Mas ele ainda procura discípulos. E não basta admirarmos Jesus, é preciso segui-lo. Não basta celebrar milagres, é preciso participar da missão. Jesus não está perguntando apenas se você frequenta uma igreja. Ele está perguntando: você quer fazer parte do meu time? O convite é claro. Saia da multidão, faça parte do time, abrace a missão e torne-se pescador de pessoas. Eu quero convidar você agora neste momento a pensar em pessoas que Deus colocou ao teu redor. Sejam familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Traga à tua memória aquelas pessoas que o Senhor colocou na tua vida durante a semana. Aqueles que você passa mais tempo durante a semana. Aqueles que cruzam o teu caminho. Eu quero convidar você a orar por eles agora. Espírito Santo, quem são essas pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor? Traga à nossa mente agora, Espírito Santo. Quem são estas pessoas? Talvez aqueles nossos clientes. Talvez aquela pessoa que eu vejo toda semana. Nos cruzamos na rua. Às vezes até na fila da padaria. Espírito Santo, mostra para cada um que está aqui quem são essas pessoas. Jesus, nós queremos te servir. Nós queremos ser pescadores de pessoas.
Nós queremos ser aqueles que ouvem o teu chamado. Nós queremos ser aqueles disponíveis. Nós queremos ser aqueles que obedecem. Nós queremos ser aqueles que devolvem a glória para ti. Nós queremos ser aqueles que têm visão do teu reino. Nós queremos ser aquele que renunciamos às nossas vidas para viver a tua. Nós estamos aqui nessa noite como igreja, Senhor amado, porque sabemos que muitas pessoas precisam ouvir a tua palavra. E este será o final, o último sinal do final dos tempos. A tua palavra será levada aos quatro cantos da terra. Por isso hoje nós te pedimos, usa-nos, Pai, para levar a tua palavra, Senhor, as boas notícias do teu reino, Senhor, aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém.